Bom dia, crianças! Chegamos ao final de mais uma semana. Quem não mandou as atividades, para a prof estar dando ok, manda as atividades, certo? Todos os dias está indo a aula anterior para vocês estarem fazendo a correção. Aproveite o final de semana, bom descanso para todos e até segunda. A nossa aula de hoje é Ciências e Arte. Nossa primeira aula de ciências. Então, peguem a apostila de ciências na página 75. Nós vamos ver na página 75 o Vamos Descobrir. Nós temos uma experiência aqui nessa página 75. Essa experiência vocês vão ler e só irão fazer se tiver um adulto em casa, tá? Se não tiver alguém que seja responsável para ficar com vocês, essa experiência, essa atividade não é para ser feita, tá? Então, vamos lá para a página 76. Então, se você fez a atividade, você vai responder essas duas questões. Se não fez, você vai pular essas duas questões. E se quiser aprender mais, quiser ver mais, vocês podem estar lendo o livro Água, o Mundo em Nossa Volta, ou na internet O Ciclo da Água, que seria muito interessante vocês estarem vendo, tá? Esse ciclo da água, vocês vão ver o link aqui embaixo para estar entrando, certo? E vamos para a página 77. Mãos à obra. Leia as imagens a seguir, destaque os adesivos do material complementar e cole adequadamente, fazendo a correspondência correta entre as legendas das imagens. Então, nós temos aqui a matéria, o corpo e o objeto. Nós vimos lá na página... Nós vimos na página 64 a matéria, certo? Então, nós vimos aqui que podemos definir a matéria como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que possui massa. Toda porção limitada de matéria é chamada de corpo. Então, quando eu pego uma quantidade de matéria, por exemplo, como nós vimos lá na página 64, né? Uma pedra de ouro, e eu vou pegar uma quantidade dessa barra de ouro, eu não vou pegar tudo, vou derreter e fazer uma barra de ouro. Essa barra de ouro vai ser um corpo, certo? E a partir dessa barra de ouro, eu posso criar outras joias, outros objetos, certo? Então, por exemplo, uma medalha, como foi dado o exemplo lá, um anel, será o objeto. Então, a matéria é a pedra que eu tirei da natureza. O corpo, a barra de ouro que eu fiz com a parte daquela matéria, que eu usei parte dela. Eu não usei tudo. E a partir desse corpo, eu vou poder estar fazendo objetos. Então, agora aqui, vocês vão lá no material complementar, vai pegar os adesivos, e lá tem 3 adesivos, né? Tem uma árvore, tem a madeira e tem a mesa. E você vai colar a matéria, o corpo e o objeto, tá? A mesma massa de um líquido foi colocada em recipientes distintos, como mostrados na imagem a seguir. O volume do líquido é diferente de cada recipiente. Justifique. Olha que ele foi colocado a mesma massa, certo? E o volume do líquido é diferente no recipiente? Então, você vai responder se sim, por quê? Vai justificar por que é, e se não, por que não é. Leia a tirinha a seguir. Então, nós temos aqui a imagem, né, de alguém ligando a torneira, enchendo a banheira. Aí, ele entra na banheira e o que acontece? Derrama a água. Ops, enchi
demais a banheira. A tirinha está relacionada com qual propriedade da matéria? Justifique. Por que a água derramou? O que aconteceu que a água derramou? Por que ela derramou? O que aconteceu? Dois corpos podem ocupar o mesmo lugar? Então, vamos lá, voltar lá, ler, recordar e responder. 4. Em nosso dia a dia, temos contato com materiais em diferentes estados físicos. Observe a imagem a seguir e identifique pelo menos 2 objetos escolares em estados físicos diferentes. Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso, certo? Então, aqui eu vou encontrar nesses materiais escolares 2 objetos escolares que estejam em estado líquido diferentes, em estados físicos diferentes, certo? Então, você vai olhar, vai identificar quais são e aí você vai estar escrevendo aqui qual é esse objeto e em que estado você encontrou ele, tá? Foi no sólido, foi no líquido ou foi no gasoso? Determine qual estado físico dos materiais encontrados dentro das embalagens a seguir. Então, nós temos aqui primeiro um cilindro de oxigênio. O oxigênio que está dentro do cilindro. Em que estado físico ele está? Sólido, líquido ou gasoso? Um vidro de shampoo. O shampoo que está dentro do vidro, qual o estado físico? E a embalagem de chocolate, qual o estado físico do chocolate? Então, o estado físico daquilo que está dentro, tá? Mateus saiu da piscina de um clube e, em vez de usar a toalha para secar o corpo, ficou sentado em uma cadeira tomando sol. Qual mudança do estado físico ocorreu com a água da superfície do corpo de Mateus? Justifique sua resposta. O que aconteceu com a água que estava no corpo dele quando ele ficou no sol? Por que aconteceu isso? Tiago resolveu tomar um picolé de frutas em um dia muito ensolarado e percebeu que o picolé começou a escorrer por sua mão. O que aconteceu com o picolé que o fez derreter? Por que o picolé derreteu? Em que estado ele passou? Por fusão, ebulição, condensação, sublimação. O picolé ele está em que estado? Sólido, líquido, gasoso ou gasoso. Quando ele derreteu, ele passou para que estado? E a mudança desse estado para o estado que ele ficou depois, ela é chamada de fusão, ebulição, condensação ou sublimação. 8. Assinale as transformações a seguir e assinale aquelas que correspondem às mudanças dos estados físicos da matéria. Transferência de água líquida de uma garrafa para um copo. Divisão de um pedaço de metal em pedaços menores. Derretimento de uma peça de metal sólida até ela ficar líquida. Congelamento da água líquida ao ser colocada em um freezer. Preenchimento de um balão com gás hélio ou gás nitrogênio. Formação de vapor de água durante o cozimento de um alimento. Então, você vai ler essas hipóteses, né? Essas alternativas e vai analisar cada uma delas, né? E vai marcar aquela que está correspondendo às mudanças do estado físico da matéria, certo? Aquelas que nós estudamos. E você vai assinalar somente elas. Aí nós vamos aqui para a página 80.
Leia a notícia a seguir. Fortaleza registrou um fenômeno meteorológico incomum na cidade na manhã desta quarta-feira, 11. Em diversos pontos da cidade, uma névoa deixou o céu encoberto e acinzentado. Em Messejana, a neblina cobriu a lagoa e parte do bairro. Pequenas gotículas de água que se formaram após a condensação provocaram um fenômeno, de acordo com o meteorologista David Ferran, da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos, FUNSEMI. Qual é a mudança do estado físico mencionada na notícia? Qual é o estado físico da água antes e depois dessa transformação? 10. A seguir, observe a imagem de um experimento realizado em laboratório envolvendo um sólido branco. Considerando que esse experimento retrata a mudança de estado físico, identifique a transformação ocorrida. Então, você vê ali, né, que tem alguma coisa branca e deve estar sendo aquecida. E o que está acontecendo com ela? Ela está passando pela fusão. Esse processo ele é chamado de fusão, ebulição, sublimação ou condensação. Qual desses? Então, você vai procurar lá, vai ver qual é cada um do processo e ver qual está passando esse objeto branco, certo? Na página 80, nós vamos recordar o que nós aprendemos. Para retomar os assuntos abordados na unidade, siga a seta e faça a leitura do mapa conceitual a seguir. Depois, complete o esquema nos espaços indicados com a transformação dos estados da matéria. Então, nós temos aqui a matéria, né? Então, nós temos aqui a matéria, e essa matéria, ela apresenta uma massa e ocupa lugar no espaço. E essa massa que ocupa lugar no espaço, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Essas são as transformações da matéria. Quais são as transformações da matéria? Quando a água passa do sólido para o gasoso, qual é esse processo que ela está fazendo? Então, você vai colocar o nome aqui. Quando ela passa do sólido para o líquido, qual é o processo que ela sofreu? Vai pôr o nome aqui. Do líquido para o gasoso. Qual o processo que ela sofreu? E vai por aqui. Se ela passa do gasoso para o líquido, qual é esse processo? Do líquido para o sólido, qual é esse processo? E do gasoso para o sólido, qual o nome desse processo? Certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Qualquer dúvida, entrar em contato com a prof. Agora vocês vão pegar a apostila de vocês de arte na página 49. Apostila de arte na página 49. E nós vamos recordar o conteúdo, certo? O que eu aprendi? Então, nós vimos lá que a escultura, ela é tridimensional e tem volume, certo? O formato das esculturas variam conforme o período e o estilo de cada artista. Desde a antiguidade,
produziam-se objetos tridimensionais e esculturas. Existe uma modalidade da escultura que é semelhante a um brinquedo e é conhecida como toy art. Na página 50, nós entramos na unidade 3, onde nós estaremos vendo as diferentes melodias. O que nós estamos vendo aqui? O que é isso que eu estou vendo aqui? O que você está vendo nessa foto? Uma banda, uma orquestra, um grupo, um conjunto musical? O que essas pessoas da foto estão utilizando para se orientar e tocarem os instrumentos? O que eles estão fazendo? O que eles estão usando para poder ver o que eles devem tocar? O que elas leem? Perdão. O que elas leem nessas pastas que estão na frente delas, nesses papéis que estão na frente delas? O que será que elas estão lendo aqui? Você sabe? Você entende sobre o assunto? Então, vamos aqui. Ideias em construção. Nessas pastas, elas estão lendo as notas musicais. Todas as músicas podem ser escritas para que as outras pessoas possam tocá-las, ainda que nunca tenham sido ouvidas anteriormente. Para isso, em vez de usar a escrita comum, usamos uma escrita específica para a música. Por isso, devemos conhecer os elementos que compõem a escrita musical. Na escrita, usamos as letras para formar palavras, frases e textos, conforme vimos no terceiro ano. Na música, utilizamos as 7 notas musicais. Você lembra quais são elas? As notas musicais básicas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E Si, né? O E não é uma nota musical. E apresentam diferentes sons. As notas musicais estão relacionadas com a altura do som. Cada nota musical produz um som e é uma altura diferente, variando em grave e agudo. Então, veja aqui. Quando ela sobe as notas, né? Nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E quando ela se torna mais agudo, mais fino, quando ela desce, ela se torna mais grave, mais grosso. Dó é Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, certo? Então, essas são as notas musicais. Então, aqui, vou mostrar para vocês apenas as notas musicais, as que são as básicas, certo? Então, nós vemos aqui que ela começa no menos, né? Que vai até o mais. Então, ela começa no grave, do Dó, né? E ela vai até o mais agudo, que é o Si. Tá? Então, agora ouçam a diferença. Ó, Dó. Perceberam? Vamos novamente. Então, o mais grave ao mais agudo. Construindo conhecimento. Pauta musical. Então, o que nós vimos ali são as notas, nós ouvimos, né? E como que nós vamos registrar essas notas? Esse aqui é um caderno com pauta, um caderno para música, certo? Então, nós utilizamos a pauta musical. Como vimos no terceiro ano, utilizamos a pauta para escrever as notas musicais. A pauta é um conjunto de 5 linhas que formam 4 espaços entre elas. Nessas linhas e nos espaços entre elas, escrevemos as notas musicais formando a melodia. Observe a seguir as pautas
e um caderno de escrita musical. Então, nós temos aqui embaixo, né, na pauta, contamos as linhas e os espaços de baixo para cima. Então, nós contamos as linhas, né, de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço, certo? Na página 54, nós temos a continuação. As notas são escritas na pauta por meio de símbolos. Cada símbolo tem uma intenção diferente, conforme veremos nas próximas páginas. Todos se parecem com um círculo e são colocados nas linhas e nos espaços da pauta. Então, como vocês estão vendo o exemplo, né? Eles tanto são colocados na linha, né? Eles tanto são colocados na linha como no espaço entre elas, certo? Existem muitas possibilidades de se tocar as notas musicais. O piano, por exemplo, tem 84 a 88 teclas. Nesse caso, para registrar todas as notas na pauta, foram criados todos os espaços complementares. Veja o exemplo a seguir. Então, nós temos aqui a linha suplementar, quer dizer, ela está acima. E o espaço suplementar, ele está abaixo. Então, no espaço, ele está entre as linhas. E a linha suplementar, ela está no meio da linha, certo? Figuras musicais. As figuras musicais são os símbolos que marcam os tempos de uma música. Utilizamos esses símbolos para escrever as notas com os tempos desejados. Veja os principais símbolos na tabela a seguir. Figura das notas musicais. Então, nós temos aqui a figura das notas musicais. O nome das figuras das notas musicais. Então, essa figura, ela chama semibreve. Qual a característica dessa figura? É a nota de maior duração e referência para as outras figuras musicais, pois é a partir dela que são divididos os outros tempos, certo? Na página 55, nós temos algumas outras figuras musicais, como a mínima, né? Que essa figura vale a metade do tempo da semibreve. O seu símbolo é uma semibreve com uma haste. Ó, a figura da semibreve com uma haste. Depois nós temos a semínima. Esta figura musical vale a metade da mínima. O seu símbolo é uma mínima com a semibreve preenchida. Uma colcheia. Esta figura vale a metade da semínima. O seu símbolo apresenta um elemento diferente, uma bandeirola. Depois nós temos a semicolcheia. Esta figura vale a metade da colcheia. O seu símbolo apresenta duas bandeirolas. Depois nós temos a fusa. Essa figura vale a metade da semicolcheia. O seu símbolo apresenta 3 bandeirolas. Agora que conhecemos as diferentes figuras que representam uma nota musical, podemos compreender melhor como são feitos os registros das músicas, para que outras pessoas possam tocá-las.
Imagine como seria se não existisse esse registro. Como conheceríamos as músicas antigas? Como os músicos da atualidade poderiam tocar uma música feita há mais de 100 anos? Isso seria impossível. Então, graças à escrita convencional da música, podemos conhecer e ouvir músicas independentemente de sua época e realizar o registro do som. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, através da escrita, do registro das notas musicais também, os artistas de um país conseguem tocar a música. É lógico que a letra da música ele não vai ter ali, né? Mas os tons da música, como ele vai tocar a melodia da música, isso ele vai conseguir em qualquer país que ele esteja e em qualquer tempo, né? Então, hoje a nossa aula de arte foi essa, certo? Bom final de semana. Qualquer dúvida, a prof está no privado, certo?